Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Por meio do profeta Isaías, o Senhor prevê que haverá um grande banquete naquele monte onde a cidade de Jerusalém está construída, o Monte Sião. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos, portanto, não só para Israel, um banquete de ricas iguarias, de carnes finas, mas também de vinhos deliciosos, carne, vinho. E esse banquete, que será para todos os povos, será um banquete de alegria, em que Deus enxugará as lágrimas das faces, em que Deus eliminará a morte para sempre, Ele vai dar a vida. E Ele vai remover todo sinal de escravidão, cadeia, teia. E naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele e ele nos salvou. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. É uma profecia. Quando foi que esta profecia se cumpriu? Com a igreja. A igreja é a cidade de Jerusalém. Qual é a refeição que a igreja nos oferece? A Eucaristia. Qual é a comida? O corpo de Cristo. Qual é a bebida? O seu sangue. Quem são convidados? São só os judeus? Não, todos os povos. Quem come deste pão e bebe deste cálice tem alegria, enxugam-se as lágrimas, tem a vida eterna, ou seja, Deus vai acabar com a morte, e tem a libertação dos pecados. Tudo de bom. O Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. É o Salmo de quem se entrega à providência de Deus com confiança. Este Salmo diz: vós preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. O Senhor, que é o bom pastor, que me conduz por férteis pastagens e me protege com o seu cajado, também me prepara uma mesa para a refeição. Ele unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Nesta mesa há um cálice, deve ser um cálice de vinho, que está cheio até a boca. Um cálice preparado pelo Senhor, o que já parece significar o cálice eucarístico, o cálice do vinho que se transforma em sangue, o sangue de Cristo na Eucaristia. E o salmista diz que ele será feliz todos os dias, porque habitará para sempre na casa do Senhor. A segunda leitura, que é tirada da carta aos Filipenses, contém um agradecimento do apóstolo aos cristãos de Filipos. Normalmente, São Paulo não aceitava ajuda financeira, mas para os filipenses ele fez uma exceção. São Paulo fazia questão de trabalhar com suas mãos, ele era fabricante de tendas, juntamente com aquele casal Áquila e Priscila, embora ele entendesse que aqueles que pregam tinham direito de ser sustentados pela comunidade, ele renunciava a esse direito para trabalhar e ganhar o pão com as suas mãos. Mas aqui ele está preso e agradece muito aos filipenses por terem dado ajuda a ele. Na verdade, ele diz: sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu sei viver em qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou tendo necessidade. Tudo posso naquele que me fortifica. São Paulo diz: tudo posso, mas não é uma onipotência presunçosa de quem se acha como Deus. Eu tudo posso naquele que me fortifica. É porque Deus me dá força é que eu posso tudo, inclusive suportar a miséria e suportar a prisão que ele está suportando agora. No entanto, vós fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. São Paulo está agradecido aos filipenses.
E Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as necessidades dos filipenses em Cristo Jesus. A recompensa pela generosidade dos filipenses é que Deus vai prover as necessidades deles com a sua riqueza. Ele termina glorificando a Deus. Ao Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho conta hoje uma parábola que Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Esta parábola tornou-se tema de um cântico. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. O rei é o pai. O filho do rei é Jesus. O casamento é a união entre Jesus e a sua esposa, a igreja, pela qual ele morreu, derramou seu sangue. É esta festa de casamento que é celebrada na Eucaristia. A Eucaristia é o memorial da paixão e da morte do Senhor. E todos são chamados a participar da Eucaristia, todos. A comida não podia ser melhor. É o próprio corpo do Senhor oculto sob a aparência do pão. A bebida não podia ser melhor. É o sangue do Senhor que foi derramado por nós, escondido debaixo da aparência do vinho. Todos são chamados. O rei chama quando o banquete é algo preparado com amor, quando esta comida exigiu um sacrifício, então recusar ao banquete é muito grave. Acontece que os convidados não quiseram ir para a festa. Uns desculparam-se, indo para o seu campo ou para os seus negócios. Aquelas desculpas, eu não posso ir à missa hoje, porque justamente hoje é o dia em que eu vou viajar para o Araguaia. Eu não posso ir à missa hoje. Hoje é o dia em que eu marquei uma viagem na fazenda da minha sogra. São desculpas de quem não valoriza a missa. Porque se a missa fosse mais importante, eu diria o contrário. Hoje eu não posso ir para o Araguaia, porque eu tenho que ir para a missa. Hoje eu não posso ir à fazenda da minha sogra, porque se eu for lá eu vou faltar à missa. Por falta de amor àquele que nos convidou para o banquete, surgem as desculpas. Mas o rei não aceita essas desculpas, porque o banquete é muito importante. Ele exige a nossa presença. Há outros que até mesmo batem nos empregados que foram chamar, espancam-nos e matam-nos. Então você pode reagir a este convite com desprezo, ignorando, dando desculpas, ou então com violência. Seja como for, uns e outros rejeitaram o convite. Então o rei ficou indignado e mandou marchar os seus exércitos para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Isto aqui parece ser uma alusão à destruição de Jerusalém, que ocorreria no ano 70, pelo general Tito, quando os judeus iriam rebelar-se contra o imperador enviaria um general para cercar a cidade, e como os judeus resistissem até o fim, a muralha da cidade seria quebrada, a cidade seria incendiada, inclusive o templo de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Então, esta parábola aqui parece significar o castigo dado aos judeus por eles não terem atendido ao convite para o banquete e por terem matado os profetas que vieram fazer o anúncio. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa está pronta, os convidados não foram dignos dela. E agora? Quem vai participar? Vamos chamar outros. Vamos chamar todos os que estiverem pelas encruzilhadas. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, bons e maus.
Da parte de Deus, quem que deve participar do banquete? Todos são chamados. Porém, os que são capazes de participar são aqueles que estão em estado de graça. Quando a sala da festa ficou cheia, o rei então foi ver os convidados e percebeu que havia um homem que não estava usando o traje da festa, o traje adequado para a festa, porque a festa é importante. Tão importante que o rei não admite que alguém não compareça a ela. Tão importante que ele chama a todos, mas ele exige que se compareça com o traje adequado. O que é esse traje adequado? É o estado de graça. Você pode participar deste banquete? Pode, desde que você já tenha tirado o pecado da sua alma. Como é que você tira o pecado da sua alma? Primeiro pelo batismo. O batismo tira o pecado original e o batismo apaga também o pecado atual, aquele pecado que você cometeu depois do batismo. O batismo apaga tudo e deixa você mais branco do que a neve. Portanto, se você não é batizado, você não pode participar deste banquete, não pode receber a comunhão eucarística. Mas se você já é batizado e depois cometeu um pecado mortal, se você perdeu o estado de graça, você recupera este estado de graça por uma boa confissão, em que você acusa todos os seus pecados, sem esconder nenhum, por vergonha ou por medo, arrepende-se e faz a penitência que o padre lhe passar. Mas se você se aproxima aqui da Eucaristia em pecado, aí este pão e este cálice, que deveriam servir de sustento e remédio, vão servir para você de juízo e condenação. Este homem que veio para a festa sem o traje adequado, teve as suas mãos e os seus pés amarrados e foi jogado fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja como é grave nós comungarmos indignamente. Melhor não comungar do que receber o corpo de Cristo sem o estado de graça, sem a veste nupcial. Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos, quer dizer, Deus chama a todos, mas nem todos são escolhidos, porque alguns vêm para a festa despreparados, e outros nem vêm para a festa. Maltratam quem o chama ou dão desculpa para não ir. Este banquete, é bom que a gente saiba, ele é um banquete, mas não é só um banquete, é um sacrifício, é um banquete sacrificial. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício incruento quer dizer sem derramamento de sangue. Sacrifício de quê? Do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido em cima dos nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Na cruz, Jesus derramou sangue, o sacrifício foi cruento. Na missa, o sangue está presente sob a aparência do vinho, mas o sangue não é derramado. O corpo não é morto, mas é o corpo de uma pessoa viva e ressuscitada. Por isso, a missa, ela é um verdadeiro sacrifício. E o sacrifício só agrada a Deus se eu estiver em estado de graça. Se eu ofereço um sacrifício em pecado para tentar enganar a Deus, o meu pecado aumenta. Deus é o único Deus verdadeiro, que aceita o nosso coração puro, arrependido, humilhado, purificado. E para quem está com o coração assim preparado, os que são convidados para a ceia do Senhor são felizes. Por isso, a liturgia de hoje é uma exortação a nós nos batizarmos, se não formos batizados, a nós fazermos uma boa confissão, se já fomos batizados, mas depois pecamos, e para nós darmos um extremo valor a este convite que o Senhor nos faz, nunca deixando de ir à missa à toa. Só um motivo muito grave como uma doença ou o cuidado de bebês poderiam justificar a falta à Santa Missa. Mas quando a gente ama, a gente consegue superar os obstáculos. Quando a gente não ama, até uma dorzinha de cabeça já é motivo para faltar. Que isso nunca aconteça conosco.
que Maria Santíssima, que esteve presente junto à cruz de Jesus, nos faça estar sempre presentes ao banquete do seu Filho, com a veste nupcial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.